Nós estamos voltando com duas perguntas que foram feitas na primeira sessão. A primeira pergunta é do Romário Lopes. Para visualizar a fluorescência emitida pela GFP, qual é o melhor filtro de excitação? Existe alguma recomendação específica? Existe. É só você. Espera aí que eu tenho que compartilhar a tela aqui. O que ele está falando? Você olhar no GFP aqui, ó. Você depende da região da excitação que você vai usar, por exemplo. Se você usar 400 nanômetros aqui, tem um laser 405, aí você pode simplesmente... você está falando de lâmpada ou está falando de laser? Certo? Então, você veja aqui, ó, essa região aqui é a região da excitação da fluorescência. Né? Então, aqui ele colocou um filtro entre 450 e 500. Então, você está pegando essa região aqui para a fluorescência. Né? E aí, você está pondo aqui o emissor, isso aqui, você vê aqui, olha, o pico da emissão está em torno de 500 nanômetros. Então, você pode botar um filtro aqui. Mas se você puser um filtro um pouco mais para frente, você está notando que essas bandas são largas. Se você puser um laser de 405, aí tudo que você precisaria aqui seria um filtro depois de 450, por exemplo, deixar um long pass aqui, que aí ele corta o 400 do laser, certo? E deixa passar a fluorescência. Então, tem uma liberdade, mas aqui está colocado exatamente o filtro que foi usado, tá vendo? Na lâmpada, ele deixou aqui de 460 a 500 para excitação, passou o filtro dicróico verde aqui, que ele não deve deixar passar o 500, e aí colocou esse filtro aqui para emissão entre 500 e alguma coisa, 510 até 550. O que mais, Breno? Breno? Professor, a outra pergunta foi do Matheus Temponi. Qual seria a tradução correta para filtros long pass e short pass? Eu já teve uma resposta do Davidson Gomes nos comentários, mas... Passa alto e passa baixo. Na eletrônica é o filtro que a gente usa, passa alto e passa baixo. É a tradução. Mas quando você vai comprar esse filtro lá fora, e aí vai chegar o filtro, é melhor você dar uma olhada. Vem escrito no filtro SP e aí um número, SP700, por exemplo. Esse filtro aqui seria um SP700. Esse filtro aqui seria um LP700. Então, ele sempre vem SP, LP, BNPAS, BP, e aí BP ele tem que dizer dois números, aonde está o começo da banda e a largura da banda. Perfeito, professor. Pode dar prosseguimento? Então, deixa eu continuar aqui do seguinte ponto. Muitas vezes, na biologia, você faz marcações multicores. Então, você marca o núcleo, você marca as fibras de actina. Então, você precisa, no caso da fluorescência, ter filtros multibandas. E esses filtros, por exemplo, então tem um filtro aqui para só deixar passar uma que excita um marcador, o outro que só excita outro marcador e o outro que só excita outro marcador. E depois você precisa dos filtros NOTs. Então, esses filtros também existem, tá? Quando você precisar tirar simultaneamente várias cores em cima de uma marcação multicolorida que está aí. Muito bem, aí, só para dar uma terminada nesse pedaço aqui,
você pode, nessa parte que está aqui, até a gente vê o experimento, tá certo? Você pode ter uma interferência de fenda dupla, onde a luz passa ou por essa fenda ou por essa fenda e vai lá muito longe. A diferença de caminho é esse pedacinho só aqui, certo? Esse pedacinho é D seno θ, certo? E você pode, então, se você tiver esse D seno de θ sendo um múltiplo de comprimento de onda, você tem máximo. Se você tiver ele de um semi-inteiro de comprimento de onda, você teria pontos de mínimos, tá certo? E se você tiver muitas e muitas fendas, você pode criar uma coisa chamada de grades de difração. Então, não vamos entrar na álgebra da grade de difração, mas tipicamente você caracteriza a álgebra de difração com a grade de difração com esse número m, certo? Ele chama aqui, pode ser 300, ele chama aqui grudes por milímetro, tá certo? Então é G por milímetro, ou 600, 1.200 são os filtros, são as grades de difração mais usadas, certo? Quanto maior for esse número aqui, maior a separação das cores, tá? E você tem a ordem, aquele M era um inteiro, pode ser mais 1, menos 1, então a ordem 0, todas as cores caem no mesmo canto, então você vê uma luz branca, mas na ordem 1 você separa a luz branca da verde e da vermelha, e quanto mais riscos por milímetro você tiver, maior a separação entre eles. Então, você pode usar isso aqui para fazer uma separação dos vários comprimentos de onda. E aí, vamos só dar uma analisada sobre como funciona o microscópio confocal, e aí a gente volta para a ótica de uma lente, e aí a gente usa a seguinte regra. Se você tiver um objeto, os raios que vão paralelo à lente passam pelo foco do outro lado da lente e os raios que passam pelo foco saem paralelo do outro lado. Então, se você tiver esse objeto amarelo aqui, ó, esse raio veio paralelo, passa no foco, esse raio amarelo aqui passou no foco do lado esquerdo da lente, você vai focar uma imagem aqui. Já se o objeto for esse verde, o raio amarelo que sai paralelo é o mesmo, mas o raio que passa pelo foco do lado esquerdo é esse verde, ele foca ali mais para trás e o objeto fica maior. Tá? Então, o que foi a ideia do microscópio confocal? Foi fazer o seguinte, ó, põe uma aberturazinha, que chama de pinhole, do lado de baixo da detecção, do lado direito da detecção, aqui está a sua lente. Esse objeto vermelho aqui, ele é focado no pinhole e a luz dele passa. Se o objeto estiver para frente ou para trás do pinhole, ele vem aberto e aí ele morre no pinhole. Então, o que é que faz esse pinhole? Ele basicamente mata planos de cima com planos de baixo. E aí você precisa, a primeira vez que testaram isso aqui, ele fazia, a ótica ficava fixa e você mexia na amostra, a imagem foi péssima. Só melhorou quando você conseguiu, em vez de varrer a amostra, fazer a amostra se mexer, varrer o laser. Então, aí você faz a microscópio varredura laser. Qual é a ideia? Se você mandar um feixe paralelo, mas não no eixo da lente, mas ele inclinado, ele focaria num ponto do lado. Então, só que você tem que tomar cuidado em fazer isso daqui, porque senão o feixe não entra na abertura da lente. Então, você precisa fazer com que o feixe fique inclinado em relação à abertura da lente. E aí você usa aqui, ó, se eu puser esse espelho bem no foco dessa lente, raios que saem numa direção saem paralelo, e aí eu ponho outra lente aqui focalizada na entrada da objetiva. Então, ao inclinar esse espelho, eu inclino o feixe que está aqui, ou seja, eu vou focalizando em pontos diferentes da sua imagem. E aí você pode fazer a varredura horizontal e vertical em relação à sua amostra. Certo? Seu problema era que, tá bom, então eu peguei agora, em vez de focalizar nesse ponto, focalizei nesse, mas aí ele bate fora do pinhole, o pinhole fica fixo. Então, o que o pessoal descobriu? Descobriu que tem que fazer a de-escaneamento, fazer o escaneamento e o de-escaneamento. Vem o seu laser aqui, passa por esse espelho dicróico, passa no espelho que faz a varredura vertical, ao espelho que faz a varredura horizontal, vai para a objetiva, gera a fluorescência, o caminho da ida é o mesmo da volta,
Aí a mesma objetiva coleta a fluorescência e passa de volta nos 2 espelhos. Quando ela passa de volta nos 2 espelhos, ela foi descaneada. Se ela foi descaneada, ela vai estar sempre no pinhole. Certo? E aí, com isso, você faz a varredura com esse pinhole, dependendo da altura da abertura do pinhole, você rejeita mais ou menos. E isso aqui foi uma grande vantagem, porque olha aqui em cima a imagem tirada sem o confocal, certo? E embaixo a imagem com o confocal. Não é que a sua resolução espacial no XY, no confocal, ficou tão melhor. O que acontece é que, como ele rejeita os planos para cima e para baixo, você só vê aquele plano e, com isso, você pode até fazer a reconstrução em 3D. Aquela imagem de cima lá, o que está acontecendo é que parte de cima da amostra está se confundindo com a parte de baixo da amostra. Então, você faz essa varredura e, com isso, você pode, então, separar os planos e reconstruir a imagem 3D, que é a grande vantagem da microscopia confocal. Isso aqui eu pus preto e branco aqui, porque se você puser colorido, aí nem vale covardia, certo? E o que os microscópios têm hoje? Certo? É que você pega essa fluorescência e depois que ela passa do pinhole, só depois que ela passa do pinhole, é que ela é confocal, você põe numa grade de difração e coleta em todos os comprimentos de onda. Então, o seu filtro agora de coleta é essa grade de difração e você pode chegar e selecionar no computador. Então, você não precisa aqui ficar comprando o filtro dicróico que faz isso ou faz aquilo. Simplesmente essa grade de difração separa para você e você pode aqui também coletar diferentes regiões. Então, você pode pegar diferentes corantes, diferentes marcadores e coletar todos simultaneamente na mesma varredura que você está fazendo. Certo? Então, aqui está o exemplo do que chama de scan head, aqui, onde entra o laser no microscópio das AIS. O laser entra aqui, tá certo? Aí ele passa, nesse ponto aqui, é aquele filtro dicróico, tá certo? Que pega e joga o laser para frente. Aí aqui são os 2 espelhinhos que fazem a varredura, vai para o microscópio. Quando volta, ele passa de volta por esses filtros. Aqui está o pinhole. E aí ele joga para a grade de difração. A grade de difração reflete para um conjunto de detetores que deteta todo mundo junto. Então, os dicróicos estão colocados nesses carretéis aqui, tá vendo? Você pode ter vários dicróicos e aí ele pega e deixa passar, dependendo do laser que você está usando aqui, certo? O que você põe dos seus dicróicos aí. Certo? Bom, com isso a gente terminou a parte de elementos ópticos. Deixa eu desligar ele aqui, salvando aqui, e agora a gente troca, deixa eu ver aqui, eu tenho que voltar para o outro, né? Aqui. A gente troca para o segundo tópico. O segundo tópico é sobre os lasers. Eu vou falar principalmente dos maiores lasers que são usados, tá certo? Que a gente tem aqui e como é que esses lasers são importantes para a gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção em relação aos lasers é o seguinte. Hoje todo mundo tem um apontador a laser, então fica fácil de você perceber que o laser é muito direcionado. Um laser de 100 watts é capaz de cortar aço. Uma lâmpada de 100 watts faz o quê? Ilumina um pouco. Certo? Então, é o controle da energia no espaço e no tempo que dá a grande vantagem do laser. Certo? Então, se você pegar no espaço, a intensidade é chamada potência por unidade de área. Você pode ter laser hoje com 100 kW, 100 mil watts. Certo? E você pode chegar a focar esses lasers em 200 nanômetros. Se você pegar a área desses 200 nanômetros e essa potência, você teria intensidades de 300 vezes 10 a 12 gigawatts por centímetro quadrado. Traduzindo, pensa lá, uma potência de Itaipu são 14 gigawatts. Você teria aqui 21 mil Itaipus em 1 centímetro quadrado. Esse laser de 100 kW aqui é um laser contínuo. Certo?
Isso significa o seguinte, que não tem material no universo que um laser não possa fazer uma ablação em cima dele, metálico ou transparente. Certo? Você sempre pode pegar e cortar o laser. Só que, suponha que você queira abrir um cofre aí que está cheio de dinheiro dentro, você vai fazer um furinho de 200 nanômetros, então quanto tempo você vai demorar para abrir é outra história. Tá? Além disso, então isso aqui é no espaço, e a capacidade de você focalizar o laser, que é muito diferente de uma lâmpada. Você não consegue focalizar uma lâmpada nessa área tão pequena. Já no tempo, os lasers podem ser contínuos, aí eles gostam de chamar de CW, Continuous Wave, e pulsados. E pulsados eles podem ter milissegundos, microsegundos, nanosegundos e femtosegundos. Nanosegundo é 10 a menos 9, femtosegundo 10 a menos 15, e aí já faz umas 2 décadas que a gente, a humanidade, tem produzido lasers de atosegundos de 10 a menos 18 segundos. Para dar uma ideia disso aqui, ó, em 100 femtosegundos, que é o laser típico que a gente usa na microscopia com focal multifóton, a luz conseguiria percorrer uma distância de 30 micros, ou seja, 1/3 de um fio de cabelo. E você pode usar, ó, você faz uma peça, em vez de, tipicamente, numa fresadora ou num torno, a peça gira e a ferramenta fica parada. Aqui a ferramenta anda, você pode cortar concreto, furar concreto, e você pode usar laser. Isso aqui foi a propaganda do Gabontsev, um russo que criou uma empresa de laser nos Estados Unidos, para fazer um laser de fibra ótica que pode chegar a 100 kW, e ele vai fazer solda na indústria automobilística, e olha a distância aqui, de 2 metros. Em 2 metros você está fazendo solda numa indústria automobilística. Então, a capacidade do laser de fazer as coisas com um controle muito grande não tem, digamos, comparação. Certo? Mas vamos entender um pouco do laser. Certo? Vamos começar com o que a gente chama de mecânica quântica. Certo? O Rutherford, no final do século XIX, estava fazendo experiência de jogar partículas alfas em cima de uma folha de ouro e ver para onde elas iam, porque ninguém sabia direito como era que funcionava o átomo. E, de repente, ele viu partículas voltando. Partícula só podia voltar se tivesse encontrado uma massa muito grande para voltar. E aí saiu o modelo atômico que a gente tem hoje, que tem um núcleo com uma massa bem grande e os elétrons girando em volta do núcleo. Até aí tudo está muito bem, porque a gente conhece o movimento planetário, tem o Sol com uma massa muito grande e os planetas girando em torno do Sol. Problema é que o núcleo e o elétron têm carga. E a gente viu no outro que um dipolo que oscila, e aqui tem um dipolo oscilando, tá vendo? O tempo todo ele está andando aqui. Se você olhar nessa direção, ele está subindo e descendo, e nessa direção está subindo e descendo. O dipolo que oscila irradia. Se ele irradia, perde energia. Se ele perde energia, ele vai cair no núcleo. Certo? Então, isso aí deu uma contradição. Como é que o átomo pode ser estável, ou seja, como é que a gente existe se o elétron fica irradiando o tempo todo. Certo? Aí entrou o momento mágico na história da física, certo? Em que misturou partícula e onda. Luz se sabia que era onda, o Einstein veio e disse que era partícula, e chamou essa partícula de fóton. Não foi ele que chamou de fóton, não, foi o Lewis, dos ácidos e bases, que usou o nome fóton, de fotografia. Então, agora passa a ser uma partícula. Quando você lidar com a luz como se fosse simplesmente uma ótica, um fluido, você está falando de ótica. Quando o comportamento de partícula da luz aparece, quando você começa a ver um único, aí a gente tem chamado, a partir de 60 e pouco, de fotônica, certo? Que vem da palavra fóton. E ele disse que a luz é composta de partículas e essas partículas carregam uma energia múltiplas de um fóton, não pode ter menos, tem que ser inteiros disso. E aí esse número H cortado é uma constante aqui, vezes o ômega da partícula, é a energia de um fóton. E aí veio o Bohr para estudar o átomo de hidrogênio, e aí ele deu
teoria sobre por que ele seria estável. Ele está dizendo agora o seguinte, ó, a luz que era onda se comporta como partícula também. Então, por que o elétron, que era partícula, também não se comporta como uma onda? Então, o elétron se comporta como uma onda. E toda vida que ele tiver uma órbita que seja um número inteiro de comprimentos de onda, essa órbita é estável e ela não irradia. E aí, então, o Einstein disse, ó, luz é partícula. Então, era onda-partícula. Aí o pessoal da mecânica quântica, começando com Bohr, diz, elétron era partícula, então é onda. Se é onda e partícula, também os dois podem ser. Aliás, é esse comportamento do elétron como onda que gerou o microscópio eletrônico. Então, ele dá uma olhada aqui e vê que sempre que o comprimento de onda for a órbita tiver um número inteiro de comprimentos de onda, você fica estável, naquele ponto não irradia. E você pode transitar entre, você vê que você pode ter um comprimento de onda, 2 comprimentos de onda, 3 comprimentos de onda, etc. Então, vão ter nas várias órbitas. E para você transitar de uma órbita para outra, você tem que emitir ou absorver um fóton com a energia, que é o H cortado ômega, for a diferença de energia entre esses dois estados. E aí ele aplicou esse modelo aí para o átomo de hidrogênio, achou quantos seriam os níveis de energia. A turma já tinha observado as emissões de um átomo de hidrogênio em gás bem diluído, certo? E tinha visto essas raias em onde eles têm os comprimentos de onda todos detectados. E aí o modelo de Bohr veio e calculou quanto seria, certo? E vocês estão vendo aqui, olha, entre o modelo de Bohr, a diferença 121,52 nanômetros contra 121,56, 102,51 contra 102,518, 97,202, 97,202, 91. Ou seja, o modelo de Bohr, ele bateu tão em cima dos níveis de energia que a turma tinha observado, que ele foi uma aceitação imediata. Depois, Schrödinger veio e quebrou os orbitais, e aí ele mostrou como é que tinha que se comportar com os orbitais, e aí vem a mecânica quântica mais pesada que está aqui. Mas para a gente entender o laser, o modelo de Bohr é o suficiente. Você tem níveis discretos e você só pode passar de um nível desse para o outro através da emissão ou absorção de um fóton. Aí o Einstein voltou em 1916 com a ideia da emissão estimulada. Então, olha só, eu vou botar um sistema só com 2 níveis, o nível mais baixo, a tendência é sempre cair, ficar no nível de energia mais baixo. Então, tem um nível aqui, tem outro nível ali, o elétron estava no nível mais baixo, aí vem um fóton, o fóton é absorvido e o elétron vai para o nível excitado, o nível de energia mais alta. Certo? Então, o fóton desapareceu e o elétron foi para lá. Aí o elétron está lá em cima, ele vai cair, ele pode cair espontaneamente, aí ele cai sozinho e aí ele emite um fóton. Mas o Einstein chegou e disse, mas tem mais. Tem a emissão estimulada. O elétron está lá em cima, ele iria cair, mas de repente vem e passa um fóton. Quando passa o fóton, ele estimula o elétron cai e aí saem 2 fótons. Certo? O fóton tem que ter a mesma diferença de energia aqui entre os 2 níveis. Então, esse fóton derrubou o elétron que estava lá em cima. Essa previsão saiu em 1916, e aí a ideia do laser começa, e depois veio a Segunda Guerra Mundial, o pessoal esqueceu muito, né? Mas logo depois da Segunda Guerra Mundial, a ótica foi 45, aí a ótica foi voltando a ser uma coisa importante, e aí veio a ideia de que você poderia construir alguma coisa que amplificasse a partir daí. Certo? Aí o laser mesmo, do visível, saiu um laser antes, em 57, 58, e o laser está saindo em 1960. O que foi a ideia do laser? Imagine que você tem no meio cheio de átomos ou moléculas em que você, de alguma forma, conseguiu jogar os elétrons todos para cima, todos no nível excitado.
Aí vem o primeiro e cai. Quando ele cai, ele derruba um fóton. Aí esse fóton vai, passa no próximo, derruba 2. Aí 2 vira um 4, e 4 vira 8. E você tem um mecanismo de amplificação. Certo? E aí isso aí cresce exponencialmente. Cuidado que você pode ter fótons que podem se perder aqui, tá certo? Que foi refletido, que foi espalhado, que foi para algum lugar. Certo? Mas se você não perde os fótons, então você consegue fazer essa amplificação de luz, e aí a palavra laser virou para Light Amplification by Stimulated Emission Radiation. O que você precisa? Você precisa de um meio de bombeio para jogar os elétrons lá para o nível excitado, lá para cima. Você precisa de um meio amplificador aqui, e ainda se colocam 2 espelhos, esse espelho para voltar para cá, aquele outro espelho é um espelho semi-transparente, tipicamente ele deixa passar, deixa ser transmitido 5 a 10%, o resto ele reflete de volta, e aí você precisa aqui, por exemplo, nesse caso aqui de um laser de gás, você põe uns eletrodos, aí dispara uma descarga de alta tensão com radiofrequência, ioniza o gás, e com isso você vai jogando os elétrons para cima. Dei uma olhada nesse ângulo aqui, tá certo? Esse ângulo que ele é cortado é o ângulo de Brewster, para não deixar a reflexão, certo? De modo que a luz sai polarizada nessa direção aqui, porque aí tem um ângulo de Brewster aqui. Certo? E aí o elétron vem, cai, vai derrubando os outros e aumentando o número de fótons, aí bate nesse espelho, volta, bate naquele espelho, volta, e aí 10% disso ou 5% está saindo, que é o laser. Então, esses fótons saem todos juntos e todos na mesma direção. Isso aqui é um esquema típico de uma inversão de população. Você só tem o laser se você tiver mais elétrons no estado excitado do que no estado em que você... do estado mais de baixo aqui. Não estou chamando de fundamental, porque o fundamental é esse daqui. Por quê? Porque se você tivesse muita gente aqui, o fóton pode ser absorvido e jogar o elétron lá para cima. Então, o que se faz? Você tem aqui o estado fundamental cheio de elétrons. Aí você pode botar uma luz e aí fica bombeando para esse estado lá em cima. Esse estado rapidamente decai, sem ser por emissão de fótons, para esse estado onde ele fica acumulando aqui. E tudo que cair aqui embaixo rapidamente decai para o estado fundamental. De modo que você pode garantir que você sempre tem uma população maior aqui do que você tem aqui. Se você não conseguir inverter a população, não tem laser. Certo? E o laser funciona dessa diferença de energia aqui, certo? Onde você tira isso aí com um comprimento de onda bem definido. Aí o que o pessoal tem usado, o que a gente aprendeu ao longo do tempo, usar como átomos ou moléculas que nos podem fornecer o laser. Né? Os primeiros que foram usados aqui, tá certo, são os gases nobres. Então, se você for lá na tabela com os orbitais lá, você vê que toda vida que você preencher a camada P, você vai chegando nos gases nobres. Então, neônio, por exemplo, é uma luz neônio que você pode usar. Tem o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, todos esses daqui são bons para utilização com laser. Certo? Depois, quando você começa a encher a camada D, você também forma metais de transições. E quando você começa a encher a camada F, você tem as terras raras aqui, os lantanídeos e actinídeos, também são... Os lantanídeos são muito usados para lasers que estão aqui. Certo? No caso dos gases nobres, por exemplo, laser gás, você pega o argônio e ioniza uma vez. Certo? Então, aí você dá uma olhada nos níveis de argônio que você ioniza. Tá? O bombeio, o que é? O bombeio é uma descarga de alta tensão em cima do gás que está lá dentro. Você tem eletrodos, cuidado que os eletrodos vão sendo dissolvidos ao longo do tempo. Ele gera alta potência, pode chegar até 30 watts. Os lasers de argônio que você usa na microscopia confocal não precisam de 30 watts, você queimaria a amostra. Então, são lasers muito menores. Tá? E as linhas principais do argônio são 514 e 488 nanômetros.
ele chega a ter mais de 10 linhas, mas aí você precisaria de um laser mais potente para você chegar e separar as outras linhas. Mas o laser de argônio a gás é muito usado em microscopia confocal até hoje. Certo? E o outro laser é o laser de hélio-neônio. O neônio é o elemento aqui que tem os níveis de energia, e o hélio ajuda a jogar os elétrons para cima. Tá certo? O bombeio também é uma descarga de alta tensão. A potência é já alguma coisa como meio a 10, olha, o argônio é até 30 watts em todas as linhas, o hélio-neônio de meio a 10 miliwatts, e a linha principal dele é 633, mas ele tem uma outra linha de laser que está aí, tá certo? Então, esses lasers a gás eram o laser que a gente usava na década de 70 e 80. Sim. Aí aparecem os lasers de terras raras, dos íons trivalentes, principalmente dos lantanídeos. O que acontece com os lantanídeos? Você geralmente, essas terras raras, elas perdem 3 elétrons. Elas perdem 2 elétrons da camada 6s aqui, do orbital 6s, e 1 elétron da camada F. E aí, mas sobra esse orbital 5p aqui, ó. O 5p, ele fica mais espalhado espacialmente do que os elétrons da 4f, porque esse aqui é 4, esse aqui é 5. Então, ele funciona como uma blindagem, como se fosse um cabo metálico blindando o que está aqui dentro. O que significa que você põe esse elemento terra rara em vidro, em água, em etc., e ele não consegue ter interferência dos vizinhos com carga, porque os elétrons da camada 5p aqui blindam e não deixam ele sofrer essa interferência. Tá? Então, os níveis se mantêm em qualquer hospedeiro que esteja aí. Certo? E você tem os terras raras dos lantanídeos. Os actinídeos não usa porque eles são radioativos, então a gente não quer usar os actinídeos. Mas os lantanídeos não são radioativos. Tá? E você tem os vários elementos aqui, quase todos eles, você pode usar para fazer laser. O ERB é muito usado em fibras ópticas para fazer amplificação de luz. O neodímio é um dos mais utilizados para laser. Certo? Mas você pode ter aqui, você tem európio, você tem ólmio, você tem érbio, você tem érbio e térbio, você tem outros lasers que você pode usar com esses elementos, tá? Dos lantanídeos. Eles podem ser dopados e codopados, tá certo? Então, tem vários níveis de energia, tá? E ele vai do espectro do ultravioleta até 3.000 nanômetros. Tá certo? Então, você tem laser de fibra de alta potência sintonizável, tem laser de pulso curto, e um dos mais usados é o laser do neodímio 3+. Então, perde 3 elétrons e fica 3+. Tá certo? E aí, só para dar a regrinha aqui, tá certo? Notação espectroscópica. Quando começaram a perceber os níveis de energia, eles começaram chamando com as letras S, T, D, F, mas depois do F, não precisa para ter nenhum átomo depois do F, você segue a ordem alfabética, F, G, H, I, J. Então, o L sendo 0 é o S, 1, 2, 3, etc. Tá? O S é a quantidade, o número de spin, o L é a letra, e o J, ele vai de L mais S a L menos S. Tá? Então, o neodímio, se você pegar e perder um elétron da camada F, ele fica com 3. Você põe os 3 com spin para cima, então ele começa 3, 2, 1, 3 mais 2 mais 1 dá 6. Se você olhar 6 aqui, dá I, então a letra é I, certo? O spin tem meio mais meio mais meio dá 3 meios, 2 vezes 3 meio dá 3 mais 1 dá 4. Então, e o seu J vai de 6 menos 3 meios até 6 mais 3 meio, vai de 15 meio. Tá? Então, os níveis de energia do neodímio é o 4, que é o 2S mais 1, I 9 meios, ele vai até esses 15 meios. Tá certo? E aí, dos lasers que você usava, se põe aqui, ó, neodímio, 2 pontos, o meio onde ele está. Então, esse AG era Yttrium, alumínio, garnet. Você pode botar em vidro, você pode botar em YVF, você pode botar em vanadato, certo? E você pode bombear ele com lâmpada, antigamente era com lâmpada, agora tem bombeado com LEDs, ou você pode bombear ele com laser de diodo também. Certo? E aí você tem os vários níveis do neodímio, tipicamente você joga ele para cima, se esses níveis são muito próximos, o elétron cai, aqui está bem distante, ele fica um bom tempo, e aí você pode laser
daqui para cá ou daqui para cá. Certo? Então, você pode escolher o comprimento de onda de bombeio e o comprimento de onda de excitação. O 1064 nanômetros é muito comum no neodímio, embora algumas pessoas também usem 1330 nanômetros, quando ele cai desse nível para o I3,5 aqui, e não para o I11,5. Mas é o mais comum, o que tem maior potência, é esse de 1064. O titânio já é um metal de transição, ele também perde 3 elétrons, ele fica titânio 3+, te sobra um elétron na camada D, aqui, tá, e se você pegar o L vai ser 2, o S vai ser meio, tá, então você vê que ele vai ficar até o estado fundamental, o 2D 3,5 e o 2D 5,5, tá certo? São os dois estados do titânio. Tá? O titânio, isso ele fica na safira, no L2 ou 3, por causa disso que a gente chama ele de titânio safira. Certo? O detalhe dele é o seguinte, como ele está num sólido e ele sofre muitas vibrações, ele tem uma quantidade de níveis vibracionais que alarga tanto a banda de excitação quanto a banda de emissão, tá vendo? E a banda de emissão do titânio na safira é muito larga. Você vê que ela vai aqui de 650 até 1000 e pouco. Certo? Isso significa que você pode laser, o verbo aqui, laser, em uma região muito grande aqui, basta você selecionar o comprimento de onda. Certo? E aí você pode pegar e fazer o bombeio, por exemplo, usando 532. 532 é 1064 dividido por 2, que é chamado segundo harmônico do laser de neodymium-Yagi. E esse DPSSL é Diode Point Solid State Laser. E aí você joga ele no laser de titânio safira, serve como bombeio, e do laser de titânio safira, você usa um elemento para sintonizar aqui e só deixa aquele comprimento de onda passar. Safira é um excelente condutor térmico, portanto é bom para você tirar o calor gerado no meio de ganho, meio de laser. Tá? Ele pode ter potências de até 3, 4, hoje tem 4, 5 watts de laser de titânio safira. Na época que eu fiz a primeira vez seminário, 3 era meio o máximo dele, e é sintonizável, ou seja, você pode ir de 680 até 1100 nanômetros com laser de titânio safira. Antes, para ter um laser sintonizável, era um laser de corante. Nunca nenhum laser de corante chegou nesse intervalo todo, e não era de estado sólido, tá certo? Era corante em líquido. Aí, logo depois de 1960, um pouco 62, 63, está aparecendo o laser de diodo, a gente chamava de leizinho de diodo. Tá? Então, num semicondutor, em vez de você ter níveis discretos, você tem bandas. Então, você tem a banda de valência e a banda de condução. Você pode injetar elétrons aqui e você fica com buracos embaixo, e aí ele laser da banda de cima para a banda de baixo, que está aqui, certo? Desde que você ponha ele direto na tomada. O que é bom dele é o seguinte, você para excitar não precisa nem de luz e nem de descarga de alta tensão, basta jogar uma corrente e aí você excita esse laser. Ele fica feito num canalzinho aqui e o feixe sai meio retangular, não sai um modo bonitinho, redondinho que está aí. Mas ele tem uma vantagem, isso aqui ele tinha baixa potência e o modo retangular, tá certo? Então isso aí durou até o final da década de 80, tá certo? Mas ele tinha uma grande vantagem, tá certo? Você liga ele direto na tomada, ele transforma energia elétrica em luz de laser. Certo? Então, isso aqui foi para um estudo que a gente fez em 2005, naquela época tinham 733 milhões de unidades vendidas de laser de diodo em 2004, contra 131 mil unidades de outros lasers vendidos naquela época. A eficiência de conversão, energia da tomada elétrica contra energia de luz, chegando a 71%, direto da tomada. Ou seja, é uma eficiência de conversão muito grande. Nos outros lasers, isso aqui, no máximo, chegaria a 10%, o resto vira calor, você tem que refrigerar o laser. Certo? Aí o pessoal descobriu que a potência dele era pequena, mas eu podia botar vários lasers desses, tá certo? E se você puser vários lasers desses, você pode chegar até 10 kW ou mais daqui.
E o tempo de vida chegou a 100.000 horas. Quer dizer, você liga o laser e deixa ele ligado por 20 anos, 30 anos, e ele está lá. Certo? E como ele é feito de semicondutor, você pode botar um conjunto deles, formando um array, e aí ter uma potência imensa em cima desses lasers. Tá? E ele seguiu um comportamento típico da microeletrônica. Então, aqui está o custo em dólar por watt gerado pelo laser de diodo. Então, você vê aqui, ó, de 1987 até 2011. Né? Começou com $2.000 por watt, 600, 100, 40, 30, e hoje está muito menos. Aliás, esses apontadores a laser hoje estão com uma potência que é capaz de cegar. Certo? E o quanto cada laser poderia gerar foi de 10 watts, 20 watts, 40, 60, 80, 100, 125. Então, você tem um laser de diodo, você pode ter uma quantidade de potência sem limite. E se você botar um array deles e colocar isso numa fibra, você pode ter uma potência imensa dele. Então, o que a gente tem feito ultimamente? O laser de diodo, o comprimento de onda dele, você seleciona através desse bandgap aqui. Então, dependendo do material que é feito, você pode ter laser de diodo e em qualquer que seja o comprimento de onda. Então, e ele é todo em estado sólido, é muito mais estável e dura bastante, muito melhor do que o laser a gás. Então, hoje, por exemplo, a gente tem procurado usar laser de diodo em lugar de laser a gás para fazer microscopia confocal. Certo? Aí, um laser típico aqui, por exemplo, pega o neodímio, você pode botar ele em YAG, pode botar em vidro, pode botar no vanadato, mas você põe ele aqui, o laser de diodo, bombeando todo o estado sólido aqui. Certo? O laser de diodo bombeia um laser de neodímio no vanadato, e aí você passa por um cristal que dobra a frequência, então gera metade do comprimento de onda. Então, você tem 1064, que é a emissão do neodímio, e aí, com metade disso, dá 532, sai no verde. Né? Altíssimas potências você usa para cortar aço na indústria. Certo? Esses lasers que estão aí. Aí você chega agora e vamos falar sobre o tempo, controle do laser no tempo. Primeiro, eu queria chamar a atenção sobre a importância para a gente na hora da microscopia. Qual a importância dos lasers pulsados para a ótica não linear. Certo? Quando você tem o processo de um fóton, você vem um fóton, pega o elétron do estado fundamental e joga para o estado excitado. Tá certo? Então, se você pensar isso aqui numa reação química, você vai dizer um fóton virou um elétron no estado excitado. A velocidade de uma reação química é dada pela concentração dos reagentes. A concentração do reagente aqui é de fótons, tá certo? Então, é a concentração de fóton. A concentração de fóton é a intensidade. E a intensidade é potência por área. Certo? Mas eu posso jogar esse elétron para cima, não com um fóton, mas com 2 fótons, tá certo? Desde que a energia dos dois dê exatamente a diferença dos níveis. Então, se eu tiver um processo de N fótons, eu teria que ter aqui um fóton mais um N fótons, virando elétron excitado. A velocidade dessa reação química aqui, então, é proporcional à quantidade de fóton elevada à potência N. N é o número de fótons no meio. Então, isso aqui fica I elevado a N. Certo? O que muda isso aqui? Ó? Se eu pegar uma excitação por um fóton, o número de eventos, eu estou aqui e estou focalizando, tá certo? Então, a minha intensidade está mudando porque a área está mudando. Tá certo? Mas o número de eventos é a intensidade vezes a área. Mas a intensidade é a potência pela área, multiplica pela área, você vê que a área cancela, fica proporcional à potência, então você está excitando fóton aqui, você está excitando em todo esse cone, essa parte vermelha está sendo excitada, o número de eventos o mesmo, só vai caindo porque vai absorvendo e vai ficando menos luz. Tá? Agora, pega um sistema que eu precisei de 2 fótons. Agora, o processo é proporcional à intensidade ao quadrado. A intensidade ao quadrado vai ter a potência ao quadrado sobre a área ao quadrado. Multiplica por uma área, você sobra uma área embaixo. Significa que só gera a excitação no foco do laser. Você pode também pensar isso da seguinte forma. Para eu fazer a excitação por 2 fótons, os 2 fótons têm que coincidir no tempo e no espaço. Certo? Muito bem, para fazer eles coincidirem no tempo, eu pego um laser contínuo. Os fótons são distribuídos ao longo do tempo. Então, a chance de encontrar 2 no mesmo tempo
é baixa. A menos que você ponha potências tão altas, mas essas potências destroem o seu material. Certo? Mas eu pego, vamos pegar essa área aqui, potência contra tempo, é energia. Pega essa área aqui e vira de cabeça para cima. O que eu fiz aqui? Eu pus todos os fótons no mesmo tempo. Então, com o laser pulsado, os fótons chegam juntos. E aonde que eles vão concentrar? Vão concentrar agora, e com isso eu cuidei da coincidência no tempo. Agora falta a coincidência no espaço, que vai ser no foco do laser. Certo? Então, vamos deixar nesse raciocínio aí, e aí a gente mostra essa figura, ficou famosa, foi feito pelo Webb nos Estados Unidos, na Universidade de Cornell, onde você tem aqui uma cubeta com rodamina, e você está mandando desse lado aqui um laser contínuo, e vocês estão vendo o cone de luz sendo todo excitado, que está aqui. E como ele excita em todo, você precisa de descanear para você tirar na confocal, precisa daquele pinhole para tirar fora esse ponto. Mas se você mandar o laser pulsado aqui, você vê que só gera fluorescência no foco do laser. Certo? Só você vai ver essa fluorescência no foco do laser se você usar lasers de pulso muito curto. O laser que a gente usa é de 100 femtosegundos. Certo? E aí a gente faz a pergunta, Mônica, como é que você consegue fazer o laser ter pulsos tão curtos? Tá certo? Aí você pensa só no seguinte, vamos voltar a pensar aqui no sistema de 4 níveis. Tá? Eu peguei o fóton, está jogando o laser lá para cima, bombeando, e está acumulando aqui em cima. Vou colocar uma placa preta aqui que absorve tudo e não deixa lasar, tá certo? Então tampou aqui, não está lasando. Se não está lasando, aqueles elétrons ali só podem cair para baixo por emissão espontânea, que é lenta. Então, eu vou acumulando uma população lá em cima. Aí, suponha que, de repente, você puxa essa placa aqui, muito rapidamente. Você tinha uma população imensa lá em cima, que se o laser estivesse funcionando, não consegue formar aquela população, porque os próprios fótons estão derrubando, tá certo? E aí está ficando uma população pequena aqui embaixo. Como eu tampei e não deixei os fótons que estão ali derrubarem por emissão estimulada, só sobrou emissão espontânea. Certo? Aí você puxa a placa de uma vez e aí vem um pico de laser muito forte que vai caindo, certo? E formando isso aqui. Isso aqui é chamado de kill switch. Kill é o que? É um fator que define a cavidade, quantas voltas ela dá aqui na cavidade. Então, você tinha uma cavidade ruim e se tornou uma cavidade boa. Certo? E aí você consegue fazer isso aqui, sair funcionando, fazendo isso aqui, tá certo? Quando ele junta muita gente no estado excitado e depois cai todo mundo de uma vez. Aí o laser sai pulsado. Ou você faz o seguinte, ó, só tem amplificação quando o ganho é maior que a perda. Então, se você tem o ganho, essa linha azul aqui, e você dá um jeito da perda, por exemplo, aquela placa preta é perda, mas você pode ter outros elementos que você põe na cavidade para definir a perda, você teria ganho nessa região aqui, onde o ganho é maior do que a perda, aí de repente nada, tá? Aí o ganho é maior que a perda, e se você fizer isso, o tempo em que um pulso vai e volta na cavidade do laser, toda vida que ele passar nessa região, ele vai amplificando e só vai formando aquele pulso. Tá? E aí, com isso, você vai formando o pulso toda a vida que o ganho ultrapassar as perdas. Certo? E aí ele repete em quanto tempo? Ele repete no tempo de ir e voltar na cavidade do laser. Tá? E aí, você... O que houve aqui? Voltei. E aí você pode gerar isso aqui, né? E entre outros lasers que geraram esses pulsos curtos, um foi o titânio safira, antes tinha sido de corante. O titânio safira apareceu com lasers de 100 femtosegundos, certo? Com altíssimas potências, certo? E é o laser de escolha que tem hoje. E em cima do laser de titânio safira, o pessoal conseguiu fazer vários truques e obter pulsos de atosegundos, que são 10 a menos 18, e não tem sido usado muito na biofotônica, tá certo? Mas eles existem por aí. Certo? O que você ganha com o pulso? Tá certo? Femtosegundos é mais rápido do que uma vibração molecular. Certo? Então, suponha que você tem um material que você quer fazer uma ablação aqui. Você tem um pulso de luz aqui, você joga o pulso de luz em cima do material. Primeira coisa que ele faz, ele arranca os elétrons. Certo?
Aí os núcleos ficam positivos e aí os núcleos depois saem. Se você jogar um laser contínuo, ele vai gerando muito calor. Então, se você fizer um buraco com um laser de nanosegundos, por exemplo, vocês estão vendo a rebarba em volta do buraco aqui. Se você fizer com picosegundos, você diminui bastante essa rebarba. Mas se você fizer com femtosegundos, não tem tempo de transferir calor para o material. Então, é uma ablação totalmente a frio. Você tem um controle dessa ablação muito grande. E ele depende da intensidade. A intensidade é laser pela área. Então, por exemplo, você pode fazer riscos com 14 nanômetros, 11 nanômetros em cima de placas usando isso aqui. Tá? E você pode fazer esculturas e você pode fazer marcações em cima de materiais usando esse laser de femtosegundos que estão aqui. Certo? O que mais que você pode, o que o pessoal tem feito? Então, muito bem, você descobriu que a ótica não linear funciona quando eu tenho pulso curto. Não tente fazer ótica não linear com um laser contínuo. Você possivelmente vai destruir o seu material antes de conseguir ter efeito de mais de um fóton. Com um laser de femtosegundos é quase tão comum quanto a ótica linear. Certo? E é possível você gerar outros comprimentos de onda a partir de um comprimento de onda inicial. Então, se você começar com laser, com um pulso muito curto, tá certo? E muita potência, você pode sair gerando o dobro da frequência, metade do comprimento. Por exemplo, se eu suponho que eu começo com laser de 800, aí o segundo harmônico vai ser em 400. Vamos botar 900, que é para ser divisível por 3. O segundo harmônico seria em 450 de 900, o terceiro harmônico seria em 300 nanômetros. Então, aquele pulso de 900 posso gerar, passando no cristal, pulsos de 450, pulsos de 300, tá certo? E aí, se eu conseguir fazer esses harmônicos aí, e o pessoal chega a gerar isso em fibras, certo? Você pode ter a 33ª harmônica, 35ª harmônica, geralmente ímpar, tá certo? E você pode, a partir de um comprimento de onda no visível, sair gerando outros comprimentos de onda. Isso aqui eu peguei na internet, vocês estão vendo aqui, ó. A gente está falando que o meu laser está lá em 800 nanômetros, 900 nanômetros. Eu estou gerando pulsos em 50 nanômetros, está vendo? 45, 40. Você está chegando no raio-x. Então, se você pega um laser desse, com muita potência, você gera o comprimento de onda que você quiser. Então, você não precisa, a partir desse, você não precisa sair fazendo um laser para cada comprimento de onda que você queira. Certo? Você pode pegar um laser muito potente e usar a ótica não linear para sair gerando os outros comprimentos de onda que te interessam. Tá? Então, por exemplo, a gente tem usado isso aqui para fazer a microscopia CAS, que a gente vai falar depois na sexta-feira. Um dos elementos que se usa é o chamado OPO, Optical Parametric Oscillator. No Optical Parametric Oscillator, você usa um processo não linear em que o fóton de bombeio te gera dois fótons, um com energia menor, o outro com energia maior, tem que conservar a energia aqui. Certo? Esse fóton é chamado de idler, esse aqui é o signal, certo? E você faz isso aqui dentro de uma cavidade, de modo que cada vez que chega um fóton de bombeio, os fótons aqui andaram dentro da cavidade e voltam a se encontrar no cristal que você quer. Certo? E com isso você vai formando os outros. Um detalhe aqui é o seguinte: eu simplesmente mexo na temperatura desse cristal aqui e eu posso fazer isso vir para cá ou para cá. Ou seja, a gente pode sintonizar e escolher qual é o comprimento de onda verde e vermelho que vai sair a partir de um laser de bombeio. No nosso caso, a gente usava o neodímio dobrado, então é 1064, dobrei, foi para 532, e a partir do 532 a gente gera aqui, que vai de 600 até 900, e o outro vai até o infravermelho, né, que faz a diferença de energia para esse sistema aí funcionar. Então, com esses lasers de femtosegundos, a gente pode gerar outros comprimentos de ondas. Se ele tiver bastante potência, você pode sintonizar esses comprimentos de ondas, e você pode chegar aqui, é quase como você tem um síncroto aqui, tá certo? Sendo que é numa mesa com um laser de muita potência, isso aí gerando via ótica não linear
comprimentos de onda que podem chegar perto do raio-x. Certo? Do mesmo jeito, você pode também, a partir de lasers no visível, gerar comprimentos de onda no infravermelho. Certo? Porque, olha, aqui, ó, esse daqui ainda está no visível, mas esse aqui já foi para o infravermelho. Certo? E você pode pegar 2 lasers e aí deixar uma frequência próxima e fazer a diferença deles e gerar. Então, a partir desses lasers, com ótica não linear, em que você envolve mais de um fóton, você pode, sim, ir do ultravioleta até quase o raio-x, até o infravermelho. Então, com isso, a gente deixa os lasers aí, olha. Então, fica lá, na mente de vocês. Vocês têm os lasers de diodo. Os lasers de diodo tem vários lasers aí. Um deles que a turma tem usado muito para esse tal DAP é o de 405 nanômetros. Eles podem ser pulsados ou ele pode ser contínuo. Esse de 405 não é de femtosegundos, mas é o suficiente para você fazer a técnica que vai ser chamada de FLIM. E se você puder, selecione os lasers de diodo em vez de usar o laser de gás. Embora o laser de gás ainda seja usado, ele dura bastante, fica bastante tempo. Argônio e hélio neônio são os mais comuns de você usar. 514.488 do argônio, 633 do hélio neônio. Os lasers de diodo, aí você vai para 545, você tem vários comprimentos de onda, inclusive na região de 800 nanômetros, 700 nanômetros, se você tiver algum corante que você cita lá. Certo? Depois, para esses lasers mais poderosos aí, sintonizáveis, aí o neodímio IAG é um laser, o laser de diodo bombeia todo mundo, tá certo? O neodímio IAG ou vanadato é um laser super comum, gera bastante potência, e dele você pode botar no titânio safira, e aí você sintoniza, e do titânio safira você pode tanto ter o laser contínuo, quanto você pode ter o laser pulsado. E ele pode ser pulsado com picosegundos, com femtosegundos, né, e até atosegundos. E com esses lasers, nessa região, você pode sair gerando outros comprimentos de onda, tá certo? Usando simplesmente cristais em cima do que você quer ver. Então, com isso, eu creio que eu termino no tempo. Ou até... Vamos ver se tem perguntas. Temos 2 perguntas. A primeira pergunta é do Rafael Lira. A pergunta é: o que determina o tempo de vida de um laser? Ele também elogiou, excelente palestra. Deixa eu 2 coisas com a palavra tempo de vida, tá certo? Tempo de vida seria o tempo em que o laser funciona e aí ele passa a quebrar, tá certo? O outro tempo de vida que a gente usa e que usa muito em fluorescência é o seguinte: o elétron está aqui em cima, certo? Em quanto tempo ele vai cair? Certo? Então, eu estou entendendo a pergunta como o tempo de vida da duração do laser em si, né? É isso? Aí, deixa eu só mostrar para você os nossos exemplos. O laser a gás, certo? O laser a gás, ele sofre... Deixa eu botar aqui o laser a gás. O laser a gás, ele precisa desses eletrodos aqui para você jogar a descarga. Esses eletrodos, com o tempo, eles vão corroendo. Certo? O segundo ponto é o seguinte: se entra qualquer contaminante dentro dessa cavidade aqui, ele também estraga o laser a gás. E a pressão nesse tubo aqui, tá certo? Ela é super importante. Além disso, esse laser aquece bastante, ele precisava de água em volta. Então, aqui na Unicamp, a gente perdeu muitos lasers assim. De repente, caía energia. O laser estava quente. Caía energia com laser quente, aí tudo bem, ele vai esfriando aos poucos. Mas se cai energia e daqui a pouco, 5 minutos depois, ela volta, certo? E aí a água que não estava circulando passa a circular, dá um choque térmico no tubo, tchau. Certo? O tubo simplesmente trincava e saía. Esses lasers aqui, eles duravam em torno de 5.000 horas. Aqui você tinha que trocar o tubo. Alguns lasers, como o criptônio, você tem que ficar bombeando o gás. Então, ficava uma bombinha lá jogando e tirando esse gás aqui. Quando você for para um laser de estado sólido, você já começa a ter um tempo de duração do seu laser muito maior.
No caso do laser de diodo, como tudo que você faz é passar uma corrente pequena, e como a temperatura dele é baixa, certo? Ele é um dos lasers que tem durado mais tempo em termos de operacionalidade. Certo? O recorde em 2005, certo? Tinha sido de 100 mil horas. Em princípio, você pega um laser de diodo e estraga, ele vira LED. Então, o LED não é nada mais, é só, ele não chega a laser, ele emite luz, é o que a gente tem usado nas nossas casas. Um LED desse era para durar, tá certo, a vida toda aí, tá certo? Você deixava 20 anos aí. Quanto tempo de operação? Certo? Já nos lasers aqui, pega esse laser aqui. Antigamente ele era bombeado com uma lâmpada. Então, de repente a lâmpada queimava. Eu tinha um laser de neodymium Yag, e aí a gente trocava a lâmpada. Muitas vezes a lâmpada quebrava e estourava lá dentro, tá certo? Mas aí tinha um tubo que meio protegia o laser. Para refrigerar, circulava uma água aqui que tinha que ser deionizada no laser. Então, se você deixasse ele trocar íons aqui, isso ia destruindo o laser. Né? Esses lasers agora, tem usado aqui, eu vou dizer para vocês o que é que tem basicamente definido a vida desse laser. Tem sido, esses diodos aqui, é um banco de diodos, tá certo? São muitos diodos saindo numa fibra ótica. E aí, o tempo de vida desses diodos de alta potência, porque à medida que você vai botando alta potência, o laser de diodo vai diminuindo o tempo de vida. Então, isso aqui define. Eu fui olhar o nosso laser que está lá, você teria que trocar um laser de diodo desse, o banco de laser de diodo, custando 40 mil dólares. Certo? Então, isso aqui complica. Mas uma das coisas que mais tem atrapalhado o laser de neodymium em si com a lâmpada, no meu caso lá, eu fiquei com ele durante 20 anos, trocava a lâmpada e ele voltava a funcionar, está funcionando até hoje. Eu até não passei a não usar e emprestei para um colega. O que tem acontecido agora é o seguinte, é esse cristal aqui, dobrador de frequência. Certo? Ele tem um coat antirrefletor aqui e ele funciona em temperaturas de 170 graus. Certo? E se você fica com uma energia subindo e caindo, subindo e caindo, subindo e caindo, esse cristal aqui fica esfriando e aquecendo, aí a diferença do coeficiente de dilatação entre o coat antirrefletor e o cristal começa aí o coat antirrefletor aqui quebra e aí estraga, ele não funciona. E antigamente você dizia, então me dá um cristal novo, eu venho e ponho no laser. Eles têm fabricado esse laser de modo que você não consegue mais, não tem parafuso nenhum para você alinhar. Não dá mais para você olhar o verbo laser. Antigamente a gente pegava os espelhos e saía mexendo até ver que um está voltando sobre o outro. Agora é tudo feito no vácuo e é soldado e não tem mais peça. Então isso quer dizer o seguinte, eles têm que pegar o laser, levar até a fábrica, abrir numa região só com nitrogênio e aí fazer a solda dele e botar esse cristal de novo. E se você tiver que mandar um laser para fora, tá certo? Aqui no Brasil, pode esquecer, porque você vai ficar 1 ano e meio, 2 anos para ver esse laser de volta. Certo? Então, uma das coisas que eu tenho feito aqui, quer dizer, que eu tenho recomendado, seria o seguinte, coloca um gerador de energia, certo? Que assim que faltar energia da rede, primeiro tem um pouco do no break, que aguenta, mas não aguenta muito tempo, e aí você joga essa energia, só precisa energia para manter a temperatura desse cristal. Não deixa o laser funcionar, mas não deixa esse cristal aqui ficar subindo e descendo essa temperatura. Assim. E o laser de diodo tem, em princípio, ele tem aquela vida dele, quer dizer, aquele 100 mil horas foi o recorde, tá certo? Mas você vê a especificação do fabricante de pelo menos 40 mil horas de operação, certo? Ele fica operacional. E o outro é você tem refrigeração no laser, então cuidado com você desliga de repente a água e deixa o laser funcionando, por exemplo, ou você o contrário. Então esse ciclo térmico aí é uma das coisas que mais acaba com os lasers. Certo? A outra Pode ir para a próxima pergunta? pode.
Pronto, a próxima pergunta é do Iverson Conrado. E ele pergunta: há a possibilidade de gerar calor ao incidir o laser em uma amostra biológica? E, se possível, o laser pulsátil tende a gerar menos calor? Você sempre dá uma olhada no processo de fluorescência. Você pega aqui num processo de fluorescência. Você entrou com uma certa quantidade de energia e saiu com uma quantidade menor. Essa diferença de energia vai para onde? Vai virar calor. Certo? Então, você sempre gera calor na sua amostra. Certo? Com os lasers pulsados, você tem um outro problema, certo? Quer dizer, uma coisa é o calor, por isso você usa o laser de baixa potência, você não põe potência demais, principalmente numa amostra biológica, certo? Faz uma diferença imensa entre ela estar em solução, em contato direto com o líquido, porque ela refrigera, ou não está em contato com o líquido, mas quando você põe um laser pulsado, a intensidade do campo é muito alta, e se a intensidade do campo é muito alta, ela pode arrancar elétrons. E aí, se ela arranca elétrons, como a gente mostrou aqui nesse processo aqui. Se ela arranca elétrons, ela danifica a sua amostra. Então, a gente, por exemplo, tinha uma amiga que queria ver o segundo harmônico, a gente traz a sua amostra, vamos colocar o laser de femtosegundos aqui. Mas até a gente calibrar qual era a potência, aí quando foi olhar, estava fazendo buracos na amostra dela, como está fazendo buracos aqui. Então, você tem que tomar cuidado, sim, em qual é a potência que você coloca. Principalmente que a gente estava usando um método de atenuar, você tem que atenuar o seu laser, não pode botar demais. No caso de lasers de nanosegundo para cima, o principal efeito é térmico. No caso de laser de femtosegundos, você pode ter o que eles chamam de optical breakdown, tá certo? Em que você ioniza o átomo. A energia é tão forte, o campo elétrico é tão forte, que ele é capaz de arrancar o elétron dos átomos. Tá certo? Então, você tem que tomar os dois cuidados com esse caso. Só que no caso do femtosegundos aqui, olha, você fez isso aqui danificando a amostra. Mas foi tão rápido que ela danificou aonde o laser bateu, mas não danificou fora. Porque se for térmico, aí ele vai difundindo o calor e aí ele vai passando o dano para a região em volta. Então, o que você pode danificar? Pode. Se você colocar, por exemplo, muito mais do que 10 miliwatts de um laser de 100 femtosegundos na sua amostra, e a amostra não está em líquido, por exemplo, você pôs em cima da lâmina, está no ar, certo? A chance de você danificar é alta, principalmente se você focalizar. E quanto tempo você deixa ali, né, em cima daquele ponto focalizando. Então, e aí vai depender muito da amostra e você tem que começar, se você vai usar um laser de femtosegundos ou qualquer um desses outros lasers, se você põe muita potência, você danifica o objetivo, certo? Você queima ali o objetivo. Então, você tem que calibrar isso aí. Certo? Vai pondo uma, não joga o laser de uma vez só não, porque quando você for olhar, você ficou com o seu material danificado. Então, pode sim. Certo? Mas isso aqui é o que você usa para fazer uma cirurgia. O que você tem que fazer numa cirurgia? Não é pegar e cortar o material? Cirurgia de córnea é feita com laser, por exemplo. Só que é controlado e aí é a região em que você vai colocar para fazer o seu... Dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Isso aqui tem 60 micros, desse buraco é grande, mas você pode fazer coisas de nanômetros aqui, como você riscou esse material aqui com 14 nanômetros. Certo? Uma cirurgia de um nervo, por exemplo, você pode pegar um nervo sem pegar o nervo do lado. Principalmente se você usar o laser de femtosegundos, onde o dano é muito localizado, só onde bateu o laser. Você pode usar isso a seu favor. Pronto. Perfeito, professor. Mais uma? Mais uma pergunta. Rafaela Cavalcante. Rafaela pergunta: existe um valor máximo ideal de abertura do pinhole para evitar um rápido fotoapagamento do marcador? Pensando no fotoapagamento, quando é melhor usar laser contínuo ou multifóton? Vamos lá. Deixa eu... Porque isso aqui ficou no outro. Deixa eu abrir o... Cadê? Aqui.
Deixa eu compartilhar. Cadê? Você está vendo o meu elemento de ótica aí ou está vendo qual? O que sumiu aqui? Me sumiu aqui. Eu estou no slide Revolução Laser de femtosegundos. Então, eu abri um outro, mas o... Tem que compartilhar. Eu acho que o professor tem que compartilhar novamente. Está aqui. Pronto, foi. Está no elemento óptico e vou lá embaixo, em cima da varredura. Certo? O efeito de... A gente gosta de chamar de photobleaching ou fotoapagamento, certo? Principalmente quando você joga o elétron para o estado excitado, e aí o átomo do lado, se tiver oxigênio, rouba esse elétron, acabou a fluorescência. Então, você sai por aí marcando e deixando ele durante 5 minutos, 2 minutos, e aí o efeito sumiu. Certo? Quando você faz, e aí ele depende da intensidade de luz, porque quanto mais você joga o elétron para cima, certo? Mais você tem chance de perder esse elétron que está aí. Quando você faz a varredura, note, o feixe de laser fica pouco tempo em cada um dos locais. Certo? Além disso, eu estou compartilhando os dois, né? Além disso, dá só uma olhada aqui, quando você vai para o multifóton, comparado com o single photon. No um fóton só, você está excitando todos os elétrons no cone de luz inteiro. Nos multifótons, você só está excitando no foco do laser. Cada vez que você faz a varredura, você passa por aqui, passa por aquele elétron outra vez e outra vez e outra vez. Enquanto que no multifóton, você só passa naquele ponto que está ali, porque só onde você excita o elétron tem o fotoapagamento, tem o photobleaching. Então, no multifóton, você tem uma tendência a ter o photobleaching diminuído, e se você só precisar fazer uma varredura por plano, você não está estragando os planos de cima nem de baixo. No caso de um único fóton, você está excitando tanto os planos de cima quanto os planos de baixo, que você não está usando para fazer imagem, mas eles estão sendo usados para fazer eles estão gerando um photobleaching aí. Certo? Então, você fica com o efeito do photobleaching dependendo da intensidade. Segundo ponto é o seguinte, no multifóton, como a luz só vem do foco do laser, eu não preciso usar o pinhole. Certo? E o pinhole, o que acontece com o seu pinhole? Se você fechar o pinhole, quando você fecha o pinhole, deixa eu voltar para os elementos ópticos aqui, cadê? Sai daí. Quando você fecha o pinhole, você seleciona melhor o plano, mas passa menos luz. Então, você precisa deixar mais tempo. Então, aumenta a quantidade de photobleaching. Certo? Então, você fica com um compromisso entre fecha demais o pinhole para obter um plano bem mais definido, e aí você fica com pouco sinal, você tem que ficar mais tempo, certo? Então demora mais, certo? Ou você, para compensar isso aqui, aumenta a potência do laser significa aumentar também o photobleaching. Então o photobleaching depende muito de quantos elétrons você ficou jogando para cima e para baixo, certo? E se você ficou fechando o cone de luz inteiro, se você só fechou no plano. No caso do multifóton, você fez a varredura naquele plano, não precisa mais, tá certo? Mesmo que gerou photobleaching, você já foi para o outro plano lá de cima. Então, ele tem essa vantagem, e a segunda vantagem dele é que você não precisa do pinhole. Então, tem um compromisso entre fechar o pinhole para melhorar a sua resolução em Z, axial, certo? Aí, com isso, você tem que compensar aumentando ou a intensidade do laser, certo? Ou o tempo em que ele fica. Certo? Isso aí é um compromisso que você vai jogando, mas aí você vai fazendo em relação à sua amostra, e o final disso aí é o seguinte,
experimentando. Sempre começa com ou uma amostra com o mesmo corante, em que não tem importância se você queimar, se você fizer um photobleaching, certo? E aí daí você vai calibrando o seu sistema. E cada um tem que conhecer o seu sistema, de quanto passa de luz, certo? Qual é o seu marcador, quanto tempo ele aguenta. Ou se você pode trocar para Quantum Dots, por exemplo, que ele praticamente tem um photobleach que dura 100 vezes mais do que um corante convencional. Mas, e aí é experimental mesmo. Ele vai fazendo na mão, aprendendo. Professor, agradecemos as respostas. Nós vamos verificar nos comentários do Facebook se houver mais alguma pergunta que não foi respondida. Nós faremos o contato e enviaremos a resposta por inbox. Professor Hernandes, quer falar mais alguma coisa? Só muitíssimo obrigado ao Lens pelas 2 excelentes aulas. Eu vi uma infinidade de elogios à sua aula, Lens. O pessoal de Fortaleza disse que não pisca. Muito obrigado. Ah, bom, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Essa é a primeira vez que a aula vai ficar registrada, né? As outras vezes quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, só no ano seguinte. Exatamente. Também quer dizer que aí do próximo ano você não precisa nem me convidar mais. Não, você atualiza a sua aula todo ano. Tá bom, muito obrigado a todos. Breno, muito obrigado aí pelo suporte técnico. Nos vemos depois do almoço. Depois do almoço, a live já está agendada para 2 da tarde. Aqui mesmo, na página do Infobic no Facebook. Até breve. Até breve. Tchau.